Obrigado, Sr. Deputado. Chegamos então ao momento que julgo muitos esperam, onde abrimos um período de perguntas e de respostas e de algum debate. Por isso, considerem aberto o momento de colocação de perguntas. Temos ali já uma, não sei se podemos juntar ou se... Pedia, por favor, que se identificassem e que colocassem então as vossas considerações. Julgo que já estava a caminho. Se não está a caminho... Temos aqui representantes desde do Poder Legislativo ao Poder Autárquico, sem esquecer associativo, por isso é uma oportunidade única de fazer perguntas sobre o tema que nos concentra aqui. Convite do engenheiro, muitos parabéns por esta iniciativa, engenheiro Nuno Cardoso. E a minha pergunta, eu tentarei ver qual será o destinatário da pergunta, e vem do seguimento da intervenção da excelentíssima vereadora de Lisboa, quando falou que isto poderia ser um projeto que poderia integrar também o investimento privado, a parte privada. E a minha pergunta vai neste sentido: se existe alguma legislação, ou poderá vir a existir alguma legislação, em que, nomeadamente, possa incentivar o investimento privado a participar neste objetivo. Eu tenho alguma experiência autárquica também, numa autarquia vizinha da cidade do Porto, em que se fala muito na habitação a custos controlados, ou politicamente correto, habitação acessível. A pergunta é: até que ponto é que poderia haver uma legislação em que, para o investimento privado na recuperação, requalificação dos centros históricos, também estabelecesse uma cota para que parte do investimento fosse por este propósito? Teremos duas hipóteses: ou o investidor particular investia e tinha uma cota que tinha que associar ao co-housing, ou se o investidor particular se deparasse com uma habitação com arrendatários, que muitas vezes o objetivo é selvaticamente deitá-los ali para fora, pudesse dizer: sim, vocês constroem aqui, há incentivos ou autárquicos ou do Governo Central, em que vocês são obrigados a manter o arrendatário, melhorando as qualidades de vida dele, com o propósito também de dedicar ao conceito de co-housing. Esta é a minha pergunta. Muito obrigado. Muito bem. Vou passar então. Vou só pedir que me repetisse o seu nome porque não percebi. Miguel Kramer. Respondendo muito diretamente à sua questão. Quando eu falava na convocação de todos os setores para a construção coletiva, no fundo, do direito à habitação, entendendo eu que o investimento público e a responsabilidade pública, seja da administração central, seja da administração local, deve pilotar e deve ser predominante neste setor. E, portanto, quando eu chamo a convocação de todos os setores, chamo o setor privado no investimento na direção daquilo que disse, mas também naquilo que é o setor privado. Normalmente nós não fazemos a separação, mas quer dizer, o setor cooperativo, o setor associativo, no fundo é aquilo que é o setor não público, não especulativo. Portanto, o setor privado, não especulativo. A questão do investimento privado puro e duro. Há uma determinação na lei geral, e eu julgo que é na lei de solos, se eu não estou em erro, julgo que é na lei de solos, mas confirmo-lhe até ao final da ação, mas que há uma determinação que cada vez que um investidor um promotor faz uma intervenção num determinado território, tem obrigatoriamente que ter uma cota parte de espaço público e espaço verde. Equipamento e espaço verde. Obrigada, Sr. Deputado. Qual é a grande questão? Na minha opinião, é que poderíamos aproveitar este processo de finalmente termos uma lei de bases para podermos mudar essa lei. Já o expressei em nome da APHM na Assembleia da República, aproveito para dizer outra vez. Era muito interessante que essa lei também obrigasse a ter cota de habitação acessível. Não tem. Portanto, a lei obriga a equipamento e a espaço público. Não tem obrigatoriedade de habitação. Eu acho que devia passar a ter obrigatoriedade de habitação. Ponto 1. Ponto 2. Incentivos. O pacote legislativo, o pacote das medidas da nova geração de políticas de habitação tem aprovado já, por autorização parlamentar, aquilo que é o incentivo fiscal ao arrendamento acessível e ao arrendamento de longa duração para os senhorios, no fundo. É um caminho na relação com os privados. Eu diria que podemos ir mais além naquilo que é a repercussão para uma cidade do investimento privado.
quer através daquilo que nós temos estado a fazer, embora estejamos agora numa discussão da questão legislativa ou da questão do enquadramento jurídico com o Tribunal de Contas, que é o contrato de concessão de obra pública, em que há uma parceria entre a Câmara e um promotor, com regras claras, naquilo que está que é a legislação aplicável, que no nosso entender é a concessão de obra pública, em que há, no fundo, o privado é parceiro do público para a promoção. Mas as autarquias podem fazer aquilo que a autarquia de Lisboa está neste momento a ponto de aprovar, que é, embora seja por adesão voluntária, porque lá está, a lei não obriga, mas por adesão voluntária pode ter incentivos a que o promotor privado na cidade de Lisboa, seja de reabilitação, seja de construção, evidentemente que as escalas têm importância, diz, sim senhora, Vossa Excelência tem no PDM a possibilidade de construir até 1.2, por exemplo. Pode construir até 1.5, se tiver 25% da cota a arrendamento acessível, e depois o modelo de gestão pode ser com a Câmara, pode ser o privado, a propriedade pode continuar sempre no promotor, porque é o promotor que faz o investimento, mas esses fogos integram aquilo que é a política pública de arrendamento acessível. E, portanto, a Câmara de Lisboa está neste momento, à bica, como se costuma dizer, de fazer aprovar, em termos regulamentares do município, estes mecanismos. Era muito interessante que passasse a vigorar também, para que nós daqui a uns anos não estejamos outra vez num ciclo de crise, que na lei pudesse, para além de ser o equipamento e o espaço público, a cota parte da obrigatoriedade de arrendamento acessível, naturalmente com um benefício para quem faz o investimento e também, lá está, a construção coletiva daquilo que é o direito à habitação nas nossas cidades. Claro, sim. Só para também acrescentar aqui mais um contributo, eu diria que, relativo a esta questão, praticamente os vários instrumentos instrumentos legais e financeiros que estão à disposição na área da habitação, eu diria que facilmente poderão ser aplicáveis a esta proposta de habitação. Temos que a considerar uma prioridade, quer os decisores políticos, não é? Quer também, digamos, os promotores privados, sejam não de organizações não governamentais. Aliás, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, está aqui o Sr. Provedor, no âmbito do programa PER, Programa Especial de Realojamento, na altura, julgo que foi das únicas misericórdias, a única misericórdia, que de facto também teve um empreendimento PER e deu uma resposta na cidade. O movimento cooperativo em Matosinhos, aqui o Sr. Vila Verde conhece há muitos anos, de facto também teve muitas respostas. E de facto a habitação a custo controlado, eu acho que o país perdeu por circunstâncias diversas, mas eu julgo que deixou de recorrer a esse instrumento e que valia a pena recuperar. Julgo que há 2 ou 3 dias saiu, confesso que ainda não li, há uma atualização relativamente à questão a custo controlado, e eu ainda tenho para ver, mas vou ver durante o fim de semana, saiu agora há 2 ou 3 dias e até vou consultar, porque na altura foi, há 15, 20, 25 anos, foi de facto um instrumento muito utilizado e eu julgo com resultados muito interessantes. O desafio no âmbito da nova geração de políticas de habitação é nós, e na estratégia municipal de habitação que os municípios agora terão que elaborar, e no nosso caso do Porto estamos a elaborar e recorremos à equipa da professora Isabel Breda e do professor Sérgio Conceição, precisamente desta casa, foi num primeiro momento fazer o levantamento de todos os instrumentos legislativos, que são muitos, há muitos, uns são mais interessantes do que outros, como dizia a minha colega, mas de facto são muitos. E o que a Câmara de Porto fez foi, num primeiro momento, fazer o levantamento de todos os instrumentos que estão à disposição, para agora, na elaboração da Estratégia Municipal de Habitação, poder também definir aquelas que são as suas prioridades e aquilo que de facto também possam ser os nossos parceiros para que este problema da habitação, que naturalmente é importante e tem vários eixos de intervenção, possamos estimular o próprio mercado, não só ao nível da oferta pública, mas também aquilo que é o papel das cooperativas, das misericórdias, das organizações não governamentais e dos próprios privados, e como aqui foi dito, inclusivamente também ao nível do arrendamento acessível, a própria Câmara está a preparar um caderno de encargos e que poderá, de facto, trazer uma resposta, por exemplo, de cerca de 1.300 habitações na cidade do Porto. Esperamos ultrapassar também os contornos do Tribunal de Contas. Eu diria que no âmbito, e mesmo para terminar,
das nova geração de políticas de habitação, os diplomas são densos, são complexos. Nós temos é que ser capazes de encontrar a chave, tal como ao nível do programa PER, que se bem se recorda na altura aos municípios, o engenheiro Nuno Cardoso foi Presidente da Câmara, também certamente apanhou isso, na altura a dificuldade foi, inicialmente no programa PER, foi encontrar a chave que permitisse depois desenvolver os vários modelos para concretizar ou operacionalizar esse instrumento. E este é o grande desafio que nós estamos a viver presentemente com o novo pacote legislativo. Só muito rapidamente, para dar um contributo de uma posição não pública, que é a intervenção dos outros agentes está muito condicionada, porque somos atirados para fazer qualquer coisa para a banca comercial. É bom que isto fique claro e é bom que os responsáveis políticos percebam que não existe só o Estado e os municípios para intervir, porque os programas são muito nesse sentido e, portanto, talvez não fosse mal tentar-se encontrar aqui outras soluções em termos legislativos que permitam também o acesso, pelo menos em condições idênticas, neste domínio à situação de crédito, porque senão, quer dizer, a capacidade de endividamento é limitada, não é? E, portanto, nós entramos no PER e esse PER levou somente a eliminar as ilhas que tínhamos na cidade do Porto. Hoje a cidade do Porto não tem ilhas, praticamente, exatamente por causa disso. Grande parte delas eram da instituição, por outras razões que são facilmente compreensíveis, como o movimento de industrialização do Porto no início do século, finais do século XIX, princípio do século XX, mas não teria sido possível se não houvesse um instrumento que permitisse esse acesso. E que foi um sucesso e hoje está praticamente amortizado e pago normalmente. Muito bem. Só, se permite, não é só, desculpa aqui o nosso Moreira, só para a questão das ilhas, é que nós, de facto, o vosso PER eliminou numa zona específica da cidade, ou resolveu, mas temos quase 1000 ilhas ainda, não é? 3 municipais, exatamente, e que foi a grande discussão os pátios em Lisboa e as ilhas no Porto, que levou a que na operacionalização dos novos instrumentos de habitação se pudesse ter em conta esta realidade e que ela as ilhas poderá corresponder um bocadinho àquilo também que é a proposta que a Acor faz, poderá ser, porventura, interessante também como recurso para resolver uma parte e não desenraizar as pessoas e recuperar o património. Muito bem, já há mais um inscrito, nós já derrapamos 10 minutos, que não é grave, não me parece que seja grave, 10 minutos no programa. Sou eu. Muito bom dia a todas e a todos. Eu pertenço a um grupo que somos associadas da Ácora e, aproveitando esta iniciativa que saudamos, para colocar uma questão de cidadãos que pretendem, através da criação de uma futura cooperativa, perceber com que problemas é que nos poderemos debater, como, por exemplo, na procura de um terreno que já tem um plano de urbanização, portanto, um terreno, suponhamos, 2.000 hectares e que tem, ou 2 hectares, desculpem, sou um bocadinho falaciosa com os números, 2 hectares e que prevê a construção de 10 grandes moradias. Ora, isto para um projeto de habitação colaborativa, como já foi aqui muito bem exposto pela doutora Paula Marques, o que se pretende é criar habitações... Está-se a ouvir, pode continuar. Habitações privadas, enfim, com espaço reduzido e espaços coletivos, quando, por exemplo, portanto, nessa previsão de 10 moradias, caberia muito mais se o PDM não previsse para cada moradia 3,4 lugares para estacionamento. Portanto, este paradigma está completamente ao invés daquilo que seria, portanto, um projeto de habitação colaborativa. Como é que nós vamos lidar com estes obstáculos? Portanto, era esta a questão que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigado. Eu não vou passar já a pedir a intervenção do painel, mas vou juntar mais uma pergunta. Bom dia, Tiago Azevedo Fernandes. Eu acho que nós às vezes temos tendência a complicar o que é simples. Há muita coisa que o Estado e a Administração Pública poderiam fazer, mas o que falta basicamente é capital. E também não me parece que seja através do Estado, nem sequer através de financiamento bancário que isto se vai resolver. A minha sugestão que dava, e perguntava se tem alguma iniciativa nesse campo, é apenas que a Administração Pública tentasse
colocar em contacto investidores que sejam detentores mesmo do seu capital. Portanto, não estou a falar de gestores de fundos, nem nada desse estilo, mas de gente que tem capacidade de tomar decisões sobre montantes, eu diria, entre 2 e 20 milhões de euros. Porque aqui o que falta é escala de intervenção, a procura é tanta e o mercado está tão atento a este tipo de soluções que a única coisa que nos falta é capital, por várias razões, que não é agora que vou explicá-las, mas não é a altura, mas o financiamento bancário não funciona nestes casos e, como digo, os fundos de investimento também não têm o perfil para isto. O que nós precisamos é ter contacto com quem seja dono de capital, digamos, entre 2 e 20 milhões de euros. Tem alguma, digamos, iniciativa que pudesse criar este casamento entre promotores que não têm dinheiro e detentores de capital que não sabem onde aplicá-lo? Obrigado. Eu juntava uma última pergunta e depois dava a palavra a cada um dos elementos do painel. Não sei se alguém quer aproveitar esta oportunidade. Não havendo inscritos, algum inscrito? Então eu pedia que fossem breves, começa a ver uma série, a última pergunta, pelo menos desta série. Sou Luísa Bernardo e, portanto, eu sou uma co-housing há muito tempo. Peço desculpa. Há muito tempo em termos de sonhos. Ora bem, hoje aqui ouvimos diversas entidades autárquicas e públicas e o que me apercebi. Primeiro, quando eu entro na sala, eu penso que as cabeças de cabelo grisalho pretendem quase que uma solução para a sua situação, porque o processo de envelhecimento é aqui, foi ontem e é amanhã. Portanto, eu fiquei, nas intervenções que eu vi, foi um ponto de situação do passado e do presente, uma janelinha muito pequenina pela Câmara Municipal de Lisboa para o futuro, e eu penso que as cabeças grisalhas daqui queriam uma resposta um bocado mais do co-housing. Ora bem, porque há aqui um conceito, o co-housing e o co-living. Portanto, não se falou sobre isso. Eu considerava esta conferência zero, bebé, para se avançar para o futuro. Porque eu concordo com aquele senhor que falou agora, que é uma questão de capital. Ora bem, eu inscrevi-me como associada da Coora e queria me inscrever como co-housing. E eu ontem estive a ver e arrepiei caminho. Arrepiei caminho porquê? Porque põe logo à cabeça duas coisas, ou tem grupo ou não tem grupo. Eu penso que aquela senhora já deve ter um grupo, ou não sei se é uma cooperativa, a forma jurídica, etc. O que eu pergunto é assim, eu envelheço amanhã. Nós todos os que estamos aqui de cabeça grisalha, com certeza já temos uma noção do que queríamos, a nossa forma de envelhecimento. A questão é a oferta. E se nós estamos a pensar, eu se me inscrevesse como tenho grupo, a primeira coisa que me perguntam é se tenho edifício e tenho terreno. Ou seja, eu já tenho uma idade para ter umas poupanças, certo, mas não queria aplicar as minhas poupanças na construção do equipamento. É isso, a questão é a oferta. Como aquele colega disse, aquele senhor disse, é o capital, eu mais que o capital, sim, certo, sem o capital não se faz nada, mas mais que sobre o capital, são questões jurídicas também que se põem nessa situação. Aquele senhor das cooperativas falou que na Suécia ninguém é proprietário das cooperativas e, portanto, eu como co-housing de coração, de sonho, queria respostas um bocadinho mais concretas, se não considero a conferência no ponto zero, bebé. Muito obrigado. Pronto, eu acho que temos aqui 3 casos que vão do particular ao geral e eu convidava cada um dos elementos do painel e eventualmente começava pelo seu provedor, se tiver alguma... Bom, eu só tenho sobre estas questões, obviamente são questões importantes, centrais para o nosso debate. Eu não concordo tanto que só a senhora vereadora tenha aberto uma janelinha, porque acho que estarmos aqui já é uma grande janela, não é? E, portanto, a preocupação, pelo menos acho eu, não vou dizer nenhuma mentira, que as pessoas que estão aqui à mesa já fizeram coisas e, portanto, bom fazer também neste domínio. A outra questão que o Tiago Azevedo Fernandes levantou,
eu considero-a um bocadinho romântica, no sentido em que isto implica sempre, quando estamos a mexer com dinheiro, implica sempre garantias, imensas burocracias, várias situações, estamos a falar de instituições. Portanto, poderemos, aqui ao nível das instituições, ao nível do particular, se eu admito que esse possa ser um caminho a seguir, admito perfeitamente, quer dizer, pessoas que se organizem nestas formas, ao nível das instituições, principalmente aquelas que não estão ou que não têm garantia de Estado, que é o caso das autarquias e do próprio Estado da Administração Central, obviamente que será muito positivo que possa existir instrumentos financeiros, numa lógica de banco de fomento, por exemplo, ou de acesso a determinado tipo de fundos que possam ajudar a permitir desenvolver os projetos, como é evidente. Bom, eu creio que a grande janela que se abriu, ou que estava aberta e hoje fica publicamente aberta, é esta que nos é propiciada pela Associação Ácora, porque o ponto de partida para o encontro de propostas, iniciativas, colaborações, soluções, grupos de interessados, organizações interessadas, a rede de instituições que trabalham e promovem e podem dar um impulso a estas ideias e a esta nova fase de pensar a habitação integrada com estes novos requisitos, estas novas necessidades que estão aqui patentes. As disponibilidades financeiras, claro que concordo plenamente, quer dizer, não podemos ver estas coisas, quer dizer, há um romantismo, há uma fase em que, ok, está aqui o dinheiro, pois, mas estas coisas pressupõem toda uma gestão processual de responsabilidades e tudo o que é inerente a investimentos que vão durar décadas, não é? E, portanto, isto não se resolve assim com uma boa vontade em cima da hora. De qualquer maneira, da minha opinião, fica sobre a nossa associação, creio que passa a ser hoje a associação de todos nós, uma certa incumbência também de fazer agora a promoção de disponibilidades e de dificuldades que tenham a ver com o prosseguimento deste trabalho. Sr. Vereador. Rapidamente, respondendo também à doutora Luísa Bernardo, pronto, eu diria que nós não temos uma janela de oportunidade, nós já temos uma realidade concreta com as residências partilhadas na cidade do Porto, que eu julgo que é uma resposta muito interessante, foi um piloto que fizemos, está no terreno e estamos a alargar às várias freguesias e estamos a resolver o problema concreto de algumas pessoas, de alguma população séria. E, contudo, como eu lhe disse, estamos a trabalhar, aliás, o Sr. Presidente da Câmara vai estar no encerramento e certamente também falará nesse projeto, estamos a trabalhar já num projeto também concreto, a elaborar projetos, já temos sítios, estamos inclusivamente a negociar com o Ministério da Educação um terreno no Cerco do Porto, onde possamos, de facto, também lá construir um edifício colaborativo, de residências assistidas, os nomes aqui não importam tanto, mais o conceito, e que certamente também a Ácora nos ajudará a definir mais o conceito, mas aqui o importante é a metodologia, é um pouco o diagnóstico das necessidades e daquilo que é emergente e da resposta que é necessário dar. Por outro lado, peço desculpa interromper, mas o que eu sei da Câmara do Porto é o alvo, digamos, são as classes desfavorecidas, o que não acontece com a plateia que aqui está. É claro que temos que intervir, doutora, mas não, tem que as entidades intervir ao nível também das classes desfavorecidas. Isso não corresponde à verdade, como eu acabei de referir. Nós estamos neste momento com um projeto de cerca de 1.300, 1.400 habitações no âmbito de arrendamento acessível, que a minha colega falou em Lisboa, que estamos com um problema do Tribunal de Contas para que este modelo possa efetivamente ser operacionalizado, porque ele envolve uma parceria entre os municípios e os próprios privados e, portanto, este é um modelo que não está ao alcance exclusivo da autarquia, tem que ser visado pelo Tribunal de Contas e estamos a tentar ultrapassá-lo. De qualquer das maneiras, também é importante perceber que das 13.000 habitações que o município gera,
muitas das pessoas que habitam a habitação social hoje não são exclusivamente as classes desfavorecidas, porque o país desenvolveu ao longo dos anos um conjunto de respostas cujo instrumento da habitação social, a entrada são classes acessíveis, mas depois as pessoas não são expulsas da habitação. E há muitos outros instrumentos à disposição que nós vamos colaborando com as cooperativas, com a habitação a custo controlado, com as associações de moradores, ao nível de um conjunto de respostas que são dadas, que efetivamente não são destinadas exclusivamente a classes desfavorecidas. O programa que nós temos, Porto Solidário, também de apoio ao arrendamento, destina-se à classe média. De qualquer das maneiras, eu julgo que aqui o importante é a Ácora é uma instituição que nasceu, uma organização não governamental, para um problema específico e para ajudar a orientar aquilo que são os decisores políticos e as entidades públicas e, naturalmente, despertar e consciencializar a sociedade civil para uma resposta que é necessário evoluirmos. E que estamos aqui a comprometermos todos, municípios, governo, através da Assembleia da República, mas um pouco o governo, as misericórdias, o setor cooperativo, é que todos possamos, de facto, naquilo que são as missões e a competência que compete a cada um de nós, com os mesmos modelos, e aquilo que eu quis dizer é, com os instrumentos financeiros que temos à disposição, com a capacidade, a inovação e o empreendedorismo também no setor privado, possamos direcionar uma resposta. Eu não tenho dúvidas que um determinado investidor que neste momento faz investimento para uma construção, para um prédio para 100 habitações, que porventura este tipo de resposta poderá ter a rentabilidade económica se construir um mesmo prédio para 100 habitações, mas direcionado para este público-alvo. Não tenho dúvidas que os primeiros empreendedores ou investidores nesta área, mesmo no setor privado, poderão ter muito sucesso e poderão ter uma rentabilidade económica até superior àquela que poderia ser darem uma resposta tradicional ao nível da habitação. Mas aqui o importante é, de facto, fazer acontecer. E tenho a certeza que a Ácora vai pôr na agenda do dia e que nós, cada um dos municípios, mantendo aquilo que é o seu investimento, aquilo que são as respostas das misericórdias, aquilo que são as respostas de cada um, poderão direcionar as respostas também a este público-alvo. Aliás, isso acontece com o tipo de respostas sociais. Há creches, há jardins de infância, há estabelecimentos de ensino, há estabelecimentos de saúde, cujos promotores temos o setor do Estado, mas também temos o setor privado, temos o setor cooperativo e, portanto, eu julgo que a este nível é isso que nós temos que fazer. Obrigado. É criar os instrumentos necessários. Obrigado, Paulo Marcos. Desculpe, não querendo entrar em diálogo, não querendo entrar em Eu diálogo. pedi-lhe, era que não houvesse este diálogo, também pode colocar a questão depois no fim, também vamos só ouvir os outros elementos do painel. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou começar pela questão que o Tiago colocou e tendencialmente concordando com aquilo que o António Tavares disse, quer dizer, do ponto de vista da iniciativa pública de ter uma plataforma, isto é, a partir, por exemplo, de uma autarquia, ter uma plataforma em que junte as vontades de cidadãos que querem, em processo coletivo, ou num processo coletivo, ter uma resposta habitacional, seja ela em que modelo for, seja no modelo clássico cooperativo, no sentido em que não há um espaço de co-housing, ou seja, no modelo de co-housing ou de co-living, isto é, haver uma plataforma em que seja o município, a entidade pública a fazer o casamento, digamos, entre esta vontade cidadã e quem tem capital para poder juntar as duas coisas. Posso-lhe dar o exemplo daquilo que nós, Câmara de Lisboa, fizemos ou tentámos fazer. Está no Tribunal de Contas. Palavra de honra que isto não é uma crítica ao Tribunal de Contas. Eu acho que as instituições democráticas devem funcionar assim, mas os factos são os factos. O nosso programa de arrendamento acessível, aquilo que se chama dentro do PRA, o que tinha o pilar concessões, permitia exatamente isso. Não propriamente do ponto de vista do grupo de cidadãos, mas já lá vou à possibilidade disso acontecer, do grupo de cidadãos, mas no setor privado, investidores privados, isto rapidamente, aquilo que era disponibilizado era a Câmara punha à disposição, por concurso público sempre e com determinação nossa do ponto de vista da qualidade do caderno de encargos e da especificidade do caderno de encargos, um edifício ou um terreno em que os promotores privados podiam casar entre si promotores de gestão ou, portanto, entidades que quisessem fazer a gestão da concessão, não tivessem dinheiro e capital para poder investir e pudessem casar, digamos, vir em conjunto com um consórcio, com alguém que tivesse o dinheiro para investir, e o PRA Concessões fazia isso, em que
70% do construído ou do reabilitado se manteria na esfera pública, com rendas acessíveis determinadas pelo concurso público e com gestão do município. E, portanto, estes 70% não existem neste momento, portanto, era um acréscimo para nós. E 30% seriam transmitidos em propriedade plena ao promotor, ao casamento, ao consórcio, se quiser, para poder utilizar conforme entendesse, desde que respeitasse aquilo que eram as regras para a localização. Isto é, não poderiam fazer mais nada que não fosse habitação, ainda que pudesse ser a valor de mercado. Todo o investimento de reabilitação, projetos, etc., vinham do promotor privado e a gestão da concessão também. É uma forma de casamento, não é exatamente aquilo que o Tiago dizia, mas, e agora respondo simultaneamente à dona Luísa Bernardo, e peço desculpa que não me recordo o seu nome, sobre a questão dos instrumentos de gestão e das janelas. Evidentemente que se nós não adaptarmos os instrumentos de gestão urbanística e os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o PDM, àquilo que são as políticas públicas que cada município quer desenvolver, não serão, quer dizer, é um entrave para as entidades não públicas que queiram desenvolver projetos nas cidades. Quando eu falava no pilar cooperativo, e aquilo que nós estamos a trabalhar neste momento na Câmara de Lisboa, só faz sentido é que aqui seja, quando eu digo que a Câmara deve pilotar os processos, a entidade pública deve pilotar os processos, é exatamente nisto, é exatamente nestas questões, isto é, nós, aquilo que estamos a preparar, como já preparámos anteriormente com o movimento cooperativo, agora com uma nova roupagem também para evitar algumas coisas que aconteceram com as cooperativas dos anos 80 e dos anos 90, é que aquilo que é posto à disposição das cooperativas, seja numa pequena, numa média ou numa grande escala, e na pequena e na média e na grande escala cabem todos os modelos possíveis, nomeadamente, Ana Luísa, aquilo que é a vontade de um conjunto de cidadãos que se organize num modelo jurídico cooperativo, porque é aquele que já existe do ponto de vista legislativo e parece-me que é um bom modelo, que é o modelo da habitação colaborativa. Nós temos neste momento já propostas em Lisboa, de cooperativas que nos dizem nós queremos fazer de grande escala, mas dentro da grande escala nós queremos um modelo de co-housing, um modelo de co-living ou de habitação partilhada, chamemos-lhe aquilo que quisermos. Isto é, ter habitação para pessoas séniores e ter, por exemplo, ao mesmo tempo habitação para jovens e ter equipamentos coletivos dentro do mesmo espaço de habitat. No fundo, que é isto que a Ácora nos propõe hoje. E, portanto, aquilo que são as janelas dos municípios, neste caso o município de Lisboa, que é aquilo que me cabe explicar, no trabalho que estamos a desenvolver, aquilo que eu vos apresentei não é o passado, é aquilo que nós estamos a fazer hoje. Dei-vos um exemplo prático, físico do que está a acontecer. E aquilo que nos propomos é isto, é numa pequena, média e grande escala, com infraestrutura, com terrenos ou edifícios que estejam livres dos condicionamentos, ou estejam, vou dizer, livres dos condicionamentos que possam impedir o desenvolvimento dos projetos, que possam responder aos vários modelos que os cidadãos nos apresentam. E, no fundo, é isto, nomeadamente com a suspensão parcial do PDM em determinadas questões, nomeadamente nas áreas e no estacionamento, que, obviamente, põem em causa, muitas vezes, os projetos cooperativos e os projetos de arrendamento acessível. Obrigado, Sr. Deputado. Se não, está aqui este. Eu acho que isso está a funcionar. Está a funcionar. Não? Estão a ouvir? Não. Não. Eu acho que está a funcionar. Bom, eu peço desculpa, eu cheguei há um bocadinho atrasado e, portanto, enquadrei-me agora e tive a oportunidade de ouvir estas excelentes intervenções aqui e queria, eu aqui, no meu papel de deputado e de coordenador da comissão, do grupo de trabalho que faz a lei da habitação, nós temos como principal missão criar um enquadramento global e criar alguns instrumentos e algumas políticas que depois sejam postas em prática pelos municípios, pelo setor privado, pelo setor cooperativo, social, etc. E nós estamos aqui a falar destas 4 vertentes que eu há bocadinho falei, da promoção da habitação pública, fiscalidade, que apoios financeiros e subsidiação há e que instrumentos de regulação é que depois existem para este tipo de projetos. Eu, numa anterior encarnação, fui vereador de urbanismo numa Câmara. E, portanto, vou passar do abstrato do papel de deputado para o papel concreto de um autarca que gostei muito de ser.
e dizer que isto, muitas vezes o mundo está ao contrário. Porque quando nós queremos planear um PDM, nós temos uma CCDR que nos impõe de pessoas que não são políticos, que não foram eleitos, que não representam pessoas, que não lidam diariamente com o papel das pessoas, a porem um conjunto de entraves ao planeamento, à lei de solos, ao PDM, etc. Dou-vos um exemplo. Eu fiz a revisão do PDM da cidade onde eu fui vereador, Braga, e eu tinha necessidades em várias freguesias de pessoas que tinham comprado. Eu só vou dar este exemplo depois para chegar lá mais à frente. Que tinham comprado um terreno, que tinham construído uma casa, que tinham deixado ao lado parte do terreno para construir uma casa para os filhos. Há ali uma série de um apoio da família, há uma série de recursos partilhados que existem se as pessoas construírem e morarem umas ao lado das outras. Pois bem, uma técnica da CCDR dizia-me que isso é impossível porque a lei de solos tem que dar saldo zero e, portanto, se quiser pôr aqui construção tem que tirar de outro sítio. Eu disse, mas eu aqui tenho esgotos, tenho todas as condições e todas as infraestruturas para poder construir e para as pessoas poderem ficar perto das suas famílias. Tem creches, tem escolas, tem eletricidade, tem luz, tem água, tem estradas. Não pode. E, portanto, nós temos logo aqui um problema que é alguma administração pública que cria alguns entraves à atividade autárquica. Depois também é preciso puxar aqui e ser criativo, e eu não tenho dúvida nenhuma que estes dois autárquicas são suficientemente criativos, mas nós prevemos aqui, por exemplo, na lei de bases, a criação de fundos para a habitação e para a reabilitação. Numa Câmara, numa ARU, que é uma área de reabilitação urbana, sempre que um privado quer vender um prédio, tem que perguntar à Câmara se a Câmara quer exercer o direito de preferência. E, portanto, nós, por exemplo, ao prevermos esta criação destes fundos, a Câmara pode criar um fundo e pode começar a exercer o direito de preferência. Sr. Deputado, eu pedi-lhe que concretizasse, porque temos mesmo... Para responder também ali, sim, há recursos, os recursos são poucos, há pouco dinheiro público para investir na habitação e, portanto, nós temos que nos socorrer dos privados. E os privados têm que entrar nestes fundos. Agora, os privados também dizem, bem, eu entro nestes fundos, mas o que é que eu ganho com isto? E, portanto, o público também tem que ser suficientemente criativo para encontrar soluções de exercer, por exemplo, o seu direito de preferência aos prédios para vender, em vez de se fazerem alojamentos locais, fazerem-se edifícios de co-housing, fazerem-se edifícios para jovens, para séniores, arrendamento acessível, isenção de taxas, isenção de IMI. Agora, a habitação a custos controlados subiu o preço por metro quadrado, que era uma coisa que inibia, porque o preço por metro quadrado da construção estava previsto há 15 anos atrás. Hoje o mundo mudou, tudo mudou. Nós estávamos regidos por coisas que há 15 anos atrás e, portanto, todos estes instrumentos, acho que, e com alguma criatividade e imaginação, acho que se consegue, sobretudo, começar a habitar novamente os centros históricos com as pessoas, com os locais e dando-lhes, ou não lhes tirando a identidade necessária e, sobretudo, dando qualidade de vida às pessoas que necessitam de habitação e que necessitam de uma resposta urgente das entidades públicas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de partirmos para o coffee break, eu logicamente queria reiterar o meu agradecimento ao Engenheiro Nuno Cardoso, assegurar-vos que tive o privilégio de trabalhar com o Engenheiro Nuno Cardoso há 20 anos atrás e já nessa altura, eu com 25 anos, sentia e fui testemunha da sua preocupação pela camada sénior. Enquanto Presidente de Câmara, vi sempre uma preocupação que não é de agora e por isso muito bem dirige esta associação. Antes de terminar, recordo-vos que vamos ter um painel já a seguir com áreas e no âmbito da demografia, do design inclusivo e da sociologia. Muito obrigado e até já.